Graças ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós, nós invocamos, Espírito Santo de Deus, a Tua presença, o Teu domínio. Em nome de Jesus, usa, Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, vem mais à frente, por favor. Eu quero lhe dizer uma realidade nesta noite. Eu não sei se você conhece, já foi a um terreiro de macumba, ou conhece algum pai de santo, não sei se você conhece. Mas eu sei que quando lá num terreiro de macumba, no salão, quando eles invocam um certo espírito, o espírito desce sobre aquela pessoa. Eles invocam o espírito das trevas, e o espírito das trevas desce sobre aquela pessoa, incorpora naquela pessoa. Você acredita que com o Espírito Santo é diferente com nossas vidas? Se o espírito das trevas desce sobre uma pessoa, por que é que nós não podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, se verdadeiramente somos lavados pelo sangue de Jesus? O próprio Jesus disse: se pedirmos alguma coisa ao Pai, se pedirmos um peixe, Ele não nos vai dar uma serpente. Se pedirmos pão, Ele não vai nos dar pedra. E Ele diz: quanto mais, se vós pedirdes o Espírito Santo. Se nós pedirmos o Espírito Santo, Ele vem sobre nossas vidas. Nós precisamos pedir o Espírito Santo. Nós precisamos pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida. E Ele vem, e Ele vem, e Ele vem, o Espírito Santo vem. Ele desce como fogo nas nossas vidas. Amém, queridos? Quero dizer para você que domingo que vem começa as ministrações da escola bíblica a respeito do Espírito Santo. Todas as congregações aqui na igreja vai começar na escola bíblica a ministração do Espírito Santo. E eu estou, adiantando vocês, adiantando a diretora, adiantando os líderes de ministérios, que quem participa da aula de quarta-feira basicamente é a mesma aula, não é mesmo porque os professores do domingo são melhores que o pastor, são mais preparados, mas quem ouvir a aula do pastor vai quebrar um galho, não vai estar totalmente satisfeito, mas está bom, serve para o gasto, Renata? Serve para o gasto. Cadê a Elisângela? A Elisângela é rigorosa, então depois vocês avisam ela que o pastor falou que quem vem de quarta serve para domingo, viu? Senão ela bota em disciplina. E está certo ela. Irmãos, nós estamos falando sobre a ação do Espírito Santo. O que é a ação do Espírito Santo? É como Ele age, é o que Ele fez, o que Ele faz. A ação do Espírito Santo são os atos do Espírito Santo. Até nós falamos que os atos dos apóstolos, na verdade, foram atos do Espírito Santo. Por quê? Foi o Espírito Santo que agia na vida de Pedro, o Espírito Santo agia na vida de Paulo, agia na vida de Barnabé, não é? Então são atos do Espírito Santo, o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade. Mas o que nós temos visto? O livro de Atos, ele deveria continuar sendo escrito, e os atos deveriam ser sobre nós, atos do Espírito Santo, sobre a vida do pastor Dorival,
atos do Espírito Santo sobre a vida do Toninho, sobre a vida do Caiano, e assim a história deveria estar sendo escrita, continuar sendo escrito. O livro de Atos não deveria terminar com o capítulo 28, mas ter muito mais, não é verdade? Então, para nós nos situarmos no nosso estudo, no Antigo Testamento, nós vemos a ação do Espírito Santo sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre os reis e as pessoas a qual Deus escolhia para que o Espírito Santo se manifestasse através daquelas pessoas. Nos tempos de Jesus, que foi um tempo de transição, se você não sabia, você vai aprender hoje. O tempo de Jesus, o ministério de Jesus, foi um tempo de transição do Antigo para o Novo Testamento. Muito embora os evangelhos estão escritos no Novo Testamento, sabe? Estão escritos no Novo Testamento, mas até o tempo de Jesus foi um tempo de transição. E Jesus, ele foi usado por Deus como o Espírito Santo para fazer a transição do Antigo para o Novo Testamento. É a mesma coisa quando muda o governo, quando muda o presidente, quando muda o prefeito, não é? E troca o prefeito, então tem que ter uma transição, um tempo de transição de uma pessoa para outra pessoa. Assim foi, do Antigo para o Novo Testamento. E Jesus foi esta pessoa, esse Deus, ungido pelo Espírito Santo, ele foi quem fez a transição do Velho para o Novo Testamento. Então nós notamos claramente a pessoa do Espírito Santo praticamente centralizada totalmente no ministério de Jesus. Vem comigo. A pessoa do Espírito Santo totalmente centralizada na pessoa de Jesus. Vocês conhecem algum outro enquanto Jesus estava na terra, cheio, possuído do Espírito Santo? Observe uma coisa comigo, vem comigo. João Batista pregava, batizava, cheio do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Mas observa que Jesus começou o ministério dele quando morreu João Batista. João Batista morreu, Jesus entrou em cena. Você observa isso? Paralelamente. Então, a partir, Jesus começou, não é? Quando ele foi batizado no Jordão por João Batista, e o Espírito Santo veio sobre ele como pomba, parece que o Espírito Santo centralizou na pessoa de Jesus. E você não vê ninguém mais cheio do Espírito Santo. Parece que Jesus ocupou por completo o Espírito Santo. Você tinha percebido isso, amados? Então isso é uma realidade que nós encontramos na palavra de Deus. Mas o Espírito Santo estava centralizado em Jesus. Até quando? Até a ascensão de Jesus. Até a ascensão de Jesus. E a partir do Pentecoste, a atuação do Espírito Santo, ela passou sobre a vida dos discípulos, apóstolos que estavam no cenáculo. Abra a Bíblia, Atos capítulo 2. Verso 1 até o 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som,
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Até aquele momento o Espírito Santo parece que estava no céu. Mas no dia de Pentecostes, ele desceu no cenáculo, e todas as pessoas que estavam ali no cenáculo foram cheias, possuídas pelo Espírito Santo de Deus. Amados, aqui começa a nossa história. Aqui começa a história, a ação do Espírito Santo sobre nós, sobre a vida da igreja, sobre os gentios, sobre os judeus que aceitaram, que entenderam o propósito de Deus. Então, a partir de agora, a partir deste momento, quando o Espírito Santo desce ali no cenáculo e toma posse daquelas pessoas, aquelas pessoas são possuídas por Ele. Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo, ele já não flui mais sobre apenas uma pessoa. Ele não flui mais sobre apenas uma pessoa. Ele agora é compartilhado por todos aqueles que querem, que desejam, que o buscam e que oram pedindo a presença dEle. Observe que aquelas pessoas estavam no cenáculo orando, pedindo a descida do Espírito Santo. Eles estavam orando, pedindo a descida do Espírito Santo. Mas no dia do Pentecoste, no domingo, desce então o Espírito Santo como um raio em cada pessoa, e a partir daquele momento, o Espírito Santo então, ele é compartilhado. Interessante isso. Compartilhado. Ele pode estar, ele não estará mais sobre uma pessoa escolhida por Deus, como estava em Jesus, como estava em João Batista, mas agora ele está à disposição de todos aqueles que o buscam, todos aqueles que oram e pedem o Espírito Santo na sua vida. Sabe, amados, eu estou falando em compartilhar, mas o compartilhar que eu estou dizendo não significa que ele seria dividido ou diminuído. A força e o poder do Espírito Santo continua na mesma proporção e intensidade a todos. Não é como alguma coisa compartilhado, então você vai dividindo em partículas. Não, o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, ele vem com a mesma intensidade e com a mesma força em cada uma das pessoas que o desejam. Que compartilhamento é esse? Compartilhar sem diminuir? Compartilhar sem perder força? É o Espírito Santo, é a força de Deus sobre a vida do crente, amados, na proporção igual para todos, segundo a nossa fé, segundo aquilo que nós buscamos da parte de Deus. Sua manifestação agora seria de que maneira? Ah, meu querido, interessante isso. Como é que o Espírito Santo de Deus atuava? Estava João Batista lá no deserto, o Espírito Santo estava lá no deserto. Estava João Batista lá na Judéia, o Espírito Santo estava com João Batista na Judéia. Estava Moisés no Monte Horebe, o Espírito Santo estava lá no Monte Horebe. Mas a partir de agora, que coisa maravilhosa! O Espírito Santo de Deus, a partir de agora, deste momento, quando ele desceu no cenáculo, o Espírito Santo agora, ele se torna onipresente. E o que quer dizer isso, pastor? Ele está em todos os lugares.
Que coisa maravilhosa, irmã Creide. Ele, a partir de agora, ele está em todos os lugares. Aonde estiver uma pessoa batizada no Espírito Santo, que clama, que ora, que pede, ali ele está, para operar e fazer sinais de maravilhas. Este é o Espírito Santo, meu amigo. Que coisa maravilhosa, amados. Sua manifestação agora seria onipresente, em todos os lugares, tanto sobre Pedro na Judéia, como em João na Galácia, como Paulo em Roma, enfim, em todos os lugares aonde existisse uma pessoa batizada no Espírito Santo, ali estaria ele, minha irmã, com a mesma força, na mesma proporção, inteiro, por completo, em todos os lugares na face da terra. No cenáculo, o Espírito Santo desceu não somente sobre uma pessoa, entenda isso, mas em muitas pessoas, e passou a habitar nelas como o próprio Jesus havia prometido. João 14, 16 e 17. O que nós vimos lá? Estamos cansados de ler, né? João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não importa se é Roma, não importa se é Judéia, não importa se é na Galácia, não importa, ali estará, aonde tiver um homem de Deus, ali estará o Espírito Santo de Deus. Que maravilha. Isso é uma obra de Deus, somente de Deus. Somente de Deus. Amados, a partir do Pentecoste, eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção no que eu estou dizendo. A partir do Pentecoste, iniciou um novo tempo de relacionamento de Deus com o seu povo. Aprenda isso, por favor, entenda isso, igreja. A partir do Pentecoste, iniciou-se um novo relacionamento entre Deus e o homem. Como era o relacionamento de Deus com o homem antigamente? No Antigo Testamento, ele mandava recados através dos profetas, não é? Como é que Deus falava com o povo? Isaías, vai lá, fala para o povo assim, assim. Jeremias, vai lá e fala para o povo, eis que diz o Senhor. Era assim que Deus falava. Deus falava a Moisés, fala para o povo, e Moisés aparecia lá, e Deus aparecia no meio da nuvem para Moisés, Moisés, você fala para o povo isso, isso, e Deus descia e falava, olha povo, Deus falou assim, assim, assim. No Antigo Testamento, Ele mandava recado, através de seus profetas. Deus mandava recados, através dos seus profetas, irmãos. Agora, como é que funciona? Ele fala diretamente com cada um de nós. Deus fala com você, Lilian, diretamente. Ele pode até me usar, mas Ele fala com você diretamente. Éder, Deus fala com você diretamente, Éder. Ô Lázaro, sai do túmulo. Deus fala com você, Toninho, diretamente. Não precisa usar o pastor, não precisa usar o irmão fulano de tal, não precisa usar a profeta tal. Não, irmão, não precisa. E é triste, o triste é saber que ainda hoje existem crentes que precisam de homens de recados e precisam de pombinhas mensageiras ainda, irmãos, nesse tempo em que nós estamos vivendo.
Deus não precisa mandar recado mais. Quando Ele quiser falar com você, Ele fala diretamente com você, através do Espírito Santo. Sabe, querido, você não precisa mais procurar profeta. Você só vai procurar profeta se você não tiver o Espírito Santo, igreja. Senão Ele fala com você. Você tem ou não tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, Ele fala com você, aonde você estiver, na tua cama, dormindo, em sonho, Ele vai falar com você, meu amado. Deus pode falar com você, e você pode falar com Ele, independente de um pastor ou um profeta. Se você tiver o Espírito Santo na tua vida, a qualquer hora e qualquer lugar, Ele vai falar com você em qualquer lugar, dentro do ônibus, no seu trabalho, Ele vai falar com você. Você acredita nisso? Você acredita que Deus fala com você aí? Sabe, amados? Dá licença. Alô? Espírito Santo? Espírito Santo, estou aqui. Fala para a igreja, Espírito Santo. Fala, estou falando. Estou ministrando a tua palavra, Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo é como um celular que nós carregamos aqui no nosso bolso. A qualquer hora Ele pode tocar. Em qualquer lugar Deus pode falar com você. Se você tiver o Espírito Santo. O Espírito Santo é como um celular. Você tem um celular? O Espírito Santo funciona como um celular. Se você tiver ele, a senhora fala com as suas netas em qualquer lugar, lá na África, onde elas forem, como missionárias, na Europa, para estudar. Como a senhora fala com ela lá, o Espírito Santo também fala com ela. Você já recebeu alguma ligação da Dilma, meu amado? A Dilma Rousseff já ligou para você? Ligou, Toninho? Sabe por que ela não ligou para você, Toninho? Porque ela não te conhece. Tenho certeza que ela vive ligando para o Lula e para a graça da Petrobras, ela vive ligando. Porque ela conhece muito bem o Lula e conhece muito bem a graça da Petrobras. Sabe por que o Espírito Santo não fala com você? Ele não te conhece. Ele não te conhece. Então Ele nunca vai ligar para você. Porque Ele vai ligar para quem Ele conhece. O Espírito Santo tem o seu número, irmão. Você tem intimidade com Ele para passar, para quem que nós passamos o nosso número de celular? Nós passamos o nosso número de celular para quem nós conhecemos, para quem nós temos intimidade. Se você não tem intimidade com o Espírito Santo, Ele jamais vai ligar para você. Ele jamais vai falar com você. Por isso que eu digo, precisamos conhecer o Espírito Santo. Precisamos ter o Espírito Santo como amigo, meu amigo Espírito Santo. Bom dia. Bom dia. Boa noite. Espírito Santo, estou indo. Posso ir? O Senhor me permite, Espírito Santo? Estou na tua graça? Estou na bênção do Pai? Sabe, meu querido, o Espírito Santo, Ele é o nosso companheiro. Se Deus tiver o seu número, Ele vai discar para você em qualquer lugar, em qualquer momento. E no momento de aperto, no momento de dificuldade, você vai discar: Espírito Santo, olha a situação que eu estou vivendo. Olha o momento, Espírito Santo, olha a agonia do meu coração.
Espírito Santo, olha a tristeza que eu estou passando, Espírito Santo. Pois não, meu amigo, eu vou descer, eu vou te ajudar. Fique tranquilo, vai passar. São coisas passageiras. Em breve você vai estar comigo aqui. Aliás, você quer vir já para cá? Não, ainda não é hora. Sabe, queridos, assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus deve ser íntimo, sabe? Nosso relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, ele deve ser através do Deus Espírito Santo. Nosso relacionamento com Deus Pai e com Deus Filho deve ser através do Deus Espírito Santo na nossa vida. Vejam o que o Espírito Santo faz. Vejam o que o Espírito Santo fez na vida dos discípulos. Que transformação tremenda aconteceu na vida daqueles homens. Você com certeza já conversou com pescadores. Você conhece pescadores. Será que dá para acreditar na conversa de pescador? Não dá para acreditar na conversa de pescador, irmãos. Não é? Não tem como. Aqueles homens pescadores, Pedro, Tiago e João, aqueles homens eram homens tímidos, não sabiam falar, não sabiam conversar, homens medrosos, receosos, só tinham experiência com o mar, no meio do mar, e assim mesmo era pouca, porque ficaram com medo no meio da tempestade. Eles confundiram o próprio Jesus com o fantasma. Quem eram aqueles homens, irmãos? Dá para acreditar naqueles homens? Dá para botar fé naqueles homens? De jeito nenhum. Sabe, queridos, mas a partir do momento de Pentecostes, que eles foram cheios do Espírito Santo, a vida deles foram transformadas. A vida deles mudaram. Eles se tornaram ousados e corajosos. Olha aí em Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4, verso 13, 29 e 31. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Quem está falando aqui agora é Pedro, o medroso, o covarde, o que correu de Jesus, o que negou Jesus. Agora Pedro está transformado. Por quê? Porque eles receberam poder do alto, eles foram cheios do Espírito Santo, assim como está escrito lá em Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. É isso que aconteceu com Pedro. Recebeu, desceu poder sobre a vida dele. Nós podemos receber poder, irmãos. Igreja, nós podemos receber poder. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo e passaram a ter discernimento sobre os acontecimentos futuros, para poder falar, para poder testemunhar de Jesus com ousadia e com muita convicção. Observe a vida de Pedro no capítulo 2, ele passa a falar de uma forma diferente, não é mais Pedro. Não conheço Jesus, não sei quem é Ele, eu nunca estive com Ele. Não, eu não sou um deles, não. Mas olha como este homem foi transformado. No capítulo 2, verso 38. Respondeu-lhe Pedro:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Poder de Deus, poder de Deus, com ousadia. E você vai ver Pedro em outras passagens repreendendo, falando, exortando, afrontando líderes, brigando em nome do Senhor Jesus. Amados, eu tenho visto, não precisa concordar comigo, estou falando de mim, nós temos pregado um evangelho frouxo e sem convicção. É isso mesmo, temos pregado um evangelho frouxo e sem convicção. Que é isso? Nós não estamos acreditando naquilo que nós estamos pregando, nem nós acreditamos naquilo que nós pregamos. Se eu perguntar para muitos aqui: você tem certeza que Jesus vai voltar? Que Jesus virá? Pastor, está demorando, não sei não, hein? Irmãos, nós não temos que duvidar, Jesus vai voltar. Temos que pregar um evangelho forte, irmão, ousado. Temos que pregar assim: você aceita Jesus ou você vai para o inferno. Quem tem coragem de pregar dessa forma, irmãos? Nós ficamos rodeando, nós ficamos cercando as pessoas de volta. O que é que João Batista pregava? Arrependei, raça de víbora. Agora nós ficamos rodeando, não falamos a verdade, ficamos escondendo, falamos meia verdade. Não somos ousados, isso é timidez para pregar a palavra. Não somos ousados. Irmãos, a verdade é uma só: se morrer sem Jesus, vai para o inferno, irmã. Não tem jeito não adianta querer colocar gente no céu. Só quem coloca gente no céu é o nome do Senhor Jesus. É só o nome de Jesus que coloca a pessoa no céu. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E se não tiver nesse caminho, se não tiver na verdade, não vai para o céu, vai para o céu das cabras. Fica brincando aí, fica brincando, vê se vai para o céu. Não vai para o céu. Não é isso que nós temos feito? Tolerado? Nós temos tolerado as pessoas, tolerado o pecado. Ah, Deus vai dar um jeito, irmão. Deus é brasileiro, mas nessa hora Ele não é brasileiro, não. O brasileiro dá um jeitinho. Deus não vai dar jeitinho para ninguém ir para o céu, não. Arrepende-te. João Batista era muito claro: arrepende-te. Pedro aqui, ele foi muito claro: arrepende-te. Arrepende-te. Larga o pecado, sai desse caminho. O que é, irmão? Isso é convicção, é certeza. Sabe, irmã, nós achamos que é fácil ir para o céu. Achamos que é fácil. A misericórdia de Deus, Deus é misericordioso, Deus é amoroso. É isso que nós pensamos, irmãos. Você acredita nisso? Cuidado, senão você vai para o inferno junto. Pregando esse evangelho frouxo, fraco, impotente. Não, nós temos que pregar um evangelho viril, evangelho forte, evangelho verdadeiro. Toma jeito. Toma jeito. Esses dias eu encontrei com o irmão na rua. Ei, irmão, está sumido, hein? Está afastado da igreja. Cuidado, hein? O inferno está te esperando lá, hein? O louco, pastor. O louco é. Sei que não toma jeito, não. Você tem coragem de falar, mas você não tem coragem de falar. Você tem, eu sei que você tem. Você não tem, né, Caiano?
Não tem. Às vezes, amados, às vezes é como nós educamos o nosso filho. O muito amor, às vezes nós levamos ele na perdição. O muito amor, nós levamos nosso filho à perdição. Quantos filhos estão atrás das grades? Porque foram criados com muito amor. Foram criados com muito amor, com muita tolerância. Sabe? Hoje eu não sei se eu faria isso, mas o meu filho e a minha filha foram criados na varinha verde. Na varinha verde. Queridos. Está aqui, ó. Uma está aqui, o outro está na escola. Pergunta para ela se valeu a pena. Pergunta não. Olha o resultado, as pessoas que ouviram Pedro, elas foram, na verdade, impactadas pelo poder do Espírito Santo que estava na vida de Pedro. Quem é esse que está falando? Olha a pergunta aqui no texto. Parece, quem que é esse? Não era aquele? Não era aquele pescador? Não era aquele que não sabia falar? Mas era ele. Mas agora ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Ele é outra pessoa. O Espírito Santo faz de nós outra pessoa, irmão. O Espírito Santo muda a nossa vida. Ele transforma-nos em homens ousados. Eles foram impactados pelo Espírito Santo nas palavras de Pedro. E por causa disso, eles não tiveram dúvida e foram logo aceitando Jesus. Deixa eu aceitar esse Jesus logo, porque o homem está bravo. Não é verdade? E foram logo batizados também. Não é para amanhã, não, é hoje. E também foram logo cheios do Espírito Santo. Ouviram a palavra, irmã, foram logo batizados e logo foram também cheios do Espírito Santo. Que maravilha, hein? Irmãos, precisa batizar, hein? Está esperando muito tempo já, hein? Olha lá, hein? Jesus vai vir, você não vai ser batizado, vai para o inferno. Ô, louco, pastor. Eu prefiro pregar assim do que passar a mão na sua cabeça e sair para o inferno. Atos capítulo 2, verso 41 ao 47. Então os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, repartiam, iam diariamente, iam ao templo, louvando e cantando com a simpatia de todo o povo. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! No poder do Espírito Santo, olha aí, a igreja cresce. A igreja torna-se verdadeiramente um corpo, no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque tem unidade, porque tem piedade, porque um se compadece do outro. Por quê? Porque tem temor. Por quê? Porque tem comunhão. E resumindo tudo isso, o amor é fluente como um rio dentro da igreja. A igreja que é cheia do Espírito Santo, o amor flui como um rio pelos seus corredores. Muita briguinha, muitos problemas dentro da igreja, é sinal que pouca presença do Espírito Santo. Pouca presença do Espírito Santo. Sabe, queridos? Olha o poder do Espírito Santo na igreja. Atos capítulo 4. Olha o poder do Espírito Santo na igreja. Atos capítulo 4, 23 a 31. Uma vez, soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam
dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimos, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu nome, no teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar aonde eles estavam. No poder do Espírito Santo, durante a oração, esta igreja treme. No poder do Espírito Santo, enquanto a igreja adora, o ministério de louvor canta, a igreja treme. A igreja cheia do Espírito Santo treme na oração, treme na hora do louvor, tem que tremer, irmãos. Oh, glória a Deus. Olha a oração de Pedro, em Atos capítulo 12, no verso 5. Olha lá. Tremeu aquele lugar, caíram os portões. Poder da oração, no poder do Espírito Santo. Olha o poder do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, verso 17, ele foi transformado. Paulo era um soldado judeu, mais que soldado, não quero ver o grau de soldado que ele era, mas ele foi transformado quando cheio do Espírito Santo, e logo ele saiu pregando o Evangelho, cheio do Espírito Santo, e as pessoas olhavam, não era este o Paulo, não era o soldado, não era aquele homem que perseguiu os judeus, olha o que ele está fazendo agora. Sim, ele está pregando a palavra de Deus, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Um grande pregador do Evangelho foi Paulo. Ele pregou além das fronteiras geográficas, cultura, raça. Ele foi para todos os lugares da Europa pregar o Evangelho naquele tempo que não tinha avião, que os barcos eram precários, mas ele correu por toda a Europa no poder do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. No poder do Espírito Santo, Filipe foi tocado. E ele foi até o eunuco, e lá ele pregou a palavra de Deus para o eunuco, e lá ele se converteu, aceitou Jesus, se converteu, foi batizado e foi cheio do Espírito Santo. Nós observamos, amados, a vida de Filipe, observamos a vida de Pedro, observamos a vida de Paulo, Barnabé, Paulo e Silas. Foram pessoas conduzidas pelo Espírito Santo, eram pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, e o Espírito Santo conduzia a vida deles aonde eles deveriam pregar a santa palavra. Eu já ouvi história contada por homem de Deus, não é por qualquer pregador não, homem de Deus, que o Senhor mandou ele pregar a palavra em um certo lugar. Senhor, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições. E o Senhor falou para ele, vai no aeroporto. E ele foi para o aeroporto. E ficou lá sentado, Senhor, e ficou lá sentado esperando. E ele pegou um sono. E quando ele acordou, ele estava lá na cidade onde Deus tinha mandado ele ir. Quem já ouviu isso? Irmão, vocês não ouviram?
Ele acordou na outra cidade lá. Quem levou ele? O Espírito Santo de Deus. Que maravilha! Que coisa maravilhosa é o poder do Espírito Santo na nossa vida. O próprio apóstolo João, você olha lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 10, Apocalipse 1, 10. Como é que ele estava lá? Como é que ele estava lá na ilha de Patmos? Ele vai falar, estava em espírito. Quem conduziu ele lá? O Espírito Santo. Quem falou com ele? O Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu. Meu querido, a vida frutífera, a vida vitoriosa em Cristo, ela é resultado do nosso relacionamento com o Espírito Santo. A nossa vida frutífera, a nossa vida vitoriosa em Cristo Jesus é o resultado do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Muito relacionamento com o Espírito Santo, muito poder. Pouco relacionamento com o Espírito Santo, pouco poder. Nenhum relacionamento com o Espírito Santo, nenhum poder. E eu falo por experiência própria. Os irmãos que são mais velhos, a nossa amada igreja agora em fevereiro faz 60 anos. Começou lá na rua Prudente de Moraes, era um salão. Ficou alguns anos lá. Veio para a rua Rio Branco, num pequeno salão. Permaneceu ali um longo tempo, num pequeno salão. 3 famílias sustentavam aquela igreja. Aí viemos para cá, no lado de baixo. Viemos no salãozinho, no lado de baixo. Mas a partir do momento que nós aceitamos o Espírito Santo, a partir do momento que nós entendemos um pouco do poder do Espírito Santo, através de uma velhinha chamada Vó Francisca, que buscava o Espírito Santo, que queria o Espírito Santo, que ameaçou falar algumas palavras em línguas no meio da igreja, e o pastor não teve coragem de repreender ela, Toninho. O pastor não teve coragem de repreender. Fica quieta, irmã, não teve coragem, graças a Deus. Aquela igreja foi enchendo, 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 enchendo. E nós viemos para esse lugar. Nós viemos para esse lugar. Poderia estar melhor? Eu até vejo que nós perdemos muita coisa nesse meio do tempo. Perdemos muito poder. Perdemos muita comunhão com o Espírito Santo. Algumas coisas aconteceram, porque nós poderíamos estar bem mais além do que nós estamos. Vocês não sabem, o sonho é uma catedral, aqui na Avenida Paulista, para 2.000 pessoas sentadas. Mas parece que ficou no sonho, porque nós paramos de buscar, paramos a manifestação do Espírito Santo, nos voltamos para outras coisas, alguma coisa aconteceu. Uns dizem que é isso, outros dizem que é outra coisa, mas eu tenho a convicção, paramos de adorar a Deus e paramos de ter a presença do Espírito Santo constante na nossa vida. Por isso que eu desafio você, vamos nessa chama que arde, esse poder que vem do céu, que consome o pecado, que traz a revelação do pecado escondido e traz à tona, conserta-te com o Senhor. Porque o Senhor tem pressa em fazer grandes coisas. A vida cristã é muito mais do que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a vida cristã muito pequena, muito pouco, muito vazia.
O verdadeiro modelo da vida cristã foi deixada por Jesus e pelos apóstolos lá no começo de Atos dos Apóstolos. Aquele é o modelo da vida cristã. Uma igreja poderosa, pessoas ungidas, cheias do Espírito Santo, que pregavam e as pessoas se convertiam, se arrependiam. Sabe, amados, se eu perguntar para você nesta noite, se eu perguntar, começar daqui da minha filha e voltar aqui, nesse banco, se eu perguntar para você, qual tem sido a ação do Espírito Santo em você? Qual é a ação do Espírito Santo na sua vida, que marcou a sua vida? O que o Espírito Santo fez em você, ou através de você, que marcou a sua vida, como marcou a vida de Paulo, como marcou a vida de Pedro, como marcou a vida de Filipe. Eles escreveram histórias aqui, que nós estamos contando hoje. A página sua no livro de Atos dos Apóstolos, o que é que está escrito? A experiência que você teve com o Espírito Santo de Deus. Qual é? A ação do Espírito Santo na tua vida. Deus não gosta de você? Você não tem o Espírito Santo? Será que nós podemos contar a nossa história no livro de Atos? Podemos marcar pelo menos um verso no livro de Atos da igreja, Atos dos Apóstolos? O Espírito Santo ainda não foi. O Espírito Santo ainda está presente. O Espírito Santo ainda está à disposição da igreja. Ele ainda não subiu. Vai chegar o dia que ele vai ser retirado. O anticristo vai reinar, e você não vai ter mais o Espírito Santo atuando, agindo, lhe ajudando, lhe consolando. Pelo contrário, vai ter os ferrões, a espada do anticristo lhe cutucando. Vamos, seu crente? Você não pregava Jesus, você não acreditava nele? O Espírito Santo não vai estar mais presente. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje ele está à disposição da igreja. Nós podemos usufruir da presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Qual é? Pergunto e marca aí. Qual é a tua experiência com o Espírito Santo na tua vida? Querido, me perdoe, eu não vou dizer que é pecado, não é sobre isso. Não vou dizer, não é pecado isso, pode fazer isso, claro que pode. Mas eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, você me entenda, tá? Eu fico com pena das pessoas que em romaria vão para longe da cidade, vão para longe da igreja, vão lá na Aparecida do Norte, vão em Bom Jesus de Pirapora, vão em São Paulo também, sabe, irmãos, à procura de uma cura, à procura para ouvir uma palavra. Eu fico com pena, porque se essas pessoas verdadeiramente tivessem o Espírito Santo, elas iam ser testificadas que o mesmo Espírito que está lá, ele está aqui. Ele age lá e age aqui porque ele é onipresente. Onipresente. Eu conheço uma senhora, recentemente, ela tinha um desejo enorme, um problema terrível, que ela passa até hoje, e ela tinha uma convicção que se ela fosse para São Paulo, ela seria curada lá. Ela seria curada. E ela comprou a sua passagem, viajou a noite inteira e foi para esse lugar. Quando ela voltou, eu tive a oportunidade de
perguntar e saber: a senhora foi curada, minha irmã? Não, não fui curada. Eu nem vi o fulano de tal. Ele nem passou por perto de mim. E a pessoa voltou decepcionada para casa. Ô irmão, acorda. Acorda. Se você tiver fé, convicção, o Espírito Santo que opera em São Paulo, que opera lá em Bogotá, ele opera aqui também. É o mesmo Espírito, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Você não precisa ir em São Paulo para ser curado, você não precisa ir lá no Rio Grande do Sul, não precisa ir lá na China para receber uma palavra. Deus fala aqui. O Espírito Santo fala na tua cama com você. Na tua cama ele fala com você. Ou em sonho, ou através de um programa de rádio, televisão, ele vai falar com você lá, meu irmão. Nós falamos tanto, você critica tanto os romeiros que vão para Aparecida, né? Lá não pode. Em São Paulo pode? Qual é a diferença de ir na Aparecida e em São Paulo? Qual é a diferença? Romeiros, mesma coisa. Correndo atrás do milagre, correndo atrás da bênção. Ah, irmão, me perdoe, vai, eu tenho que falar umas verdades. Eu conheço um irmão, eu conheço ele, hein? Que aonde ele vê uma mão, ele corre lá e põe a cabeça embaixo da mão. Ele quer uma bênção. Aonde ele vê uma mão, tem um profeta, tem um pastor lá, ungido, ele vai lá, ora por mim. Certo dia ele estava passeando em São Paulo. Ele viu uma mão estendida lá e foi lá. Ele não percebeu, era um manequim. Que triste, não é? Que triste história. Cuidado com esse negócio de enfiar a mão a cabeça embaixo de qualquer mão, irmão. Tem pessoas já falando de ir aqui, ó, perto da igreja, aqui, não vou falar o nome porque não é meu amigo, mas eu conheço. Não quero falar mal de ninguém. Se eu falar para você, depois particular eu falo. Tem um pastor aqui em Pederneiras que é conselheiro dele. Aliás, é aconselhado por ele. Você que sabe, depois me pergunta, eu falo, em off. Um pastor de renome aqui em Pederneiras. Ele vai pegar conselho com esse camarada aqui, perto da igreja. Cuidado, meu irmão. Pastor de renome, querido. Conhecido em Pederneiras. Sabe, amados, eu tenho pena dessas pessoas. Não é pecado, mas são pessoas carentes. São pessoas carentes que precisam, na verdade, da ação do Espírito Santo nas suas vidas. Precisam da ação do Espírito Santo nas suas vidas. São pessoas carentes. Eu posso dizer, já fui milagre na mão de Deus, sozinho, sem nenhum. Também já fui muito atrás. Porque eu queria isso, queria aquilo, queria ser curado. A minha esposa está ali. Eu fui curado, uma cirurgia da hérnia. Na onde foi, minha esposa? Na minha cama, né? Joelho na minha cama, eu fui curado da hérnia. Ajoelhado no pé da minha cama. O Espírito Santo, ele está em todos os lugares, sobre toda a terra. Eu quero dizer uma coisa para você. O pastor, às vezes, se infiltra. Os satanistas fazem isso, eles se infiltram nas igrejas para saber as coisas. Eu vou desligar o microfone agora.
meu, viu? Não é amigo meu. Mas eu tenho amizade, vou fazer o quê? Tem também, né? A hora que ele começar a revelar coisas para você, você vai ver. Amados, não, mano, fica quieto, deixa quietinho aí. Você é profeta. Fica quieto, Deus mostra coisa para você, fica quietinho aí. Não abra a boca agora não. Amém, irmãos? O que eu quero dizer, o Espírito Santo é tudo na nossa vida. Na tua vida. Depende de você. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é para um grupo de pessoas específica. Todos que estavam no cenáculo. Não tinha só Pedro lá. Não tinha só João lá. Não tinha só Tiago, tinha outras pessoas. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos podem ser. Todos podem ter experiência. Um de um jeito, outro de outro jeito. Mas todos podem ter experiência com o Espírito Santo e ter poder na sua vida. Amém, queridos? Alguma pergunta? 9h, eu sou pontual. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos encerrar a nossa aula. Tenha desejo do Espírito Santo. Conheça Ele. Passa o número do seu celular para Ele. Passa para Ele. Ele vai ligar para você. Ele vai falar com você. A hora que você precisar, Ele vai discar para você. Busque o Espírito Santo. Eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero mais a presença dEle. Eu quero mais poder. Eu quero mais autoridade. Eu quero mais. Cada vez mais do Espírito Santo. Irmão, não aceite nada menos. Não aceite migalhas na tua vida, não. Você tem que parar de ficar pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo carro, pedindo casa. Peça o Espírito Santo, que é tudo na tua vida. Eu, irmãos, faz muito tempo que eu não peço nada para mim. Eu não peço nada nas minhas orações. O máximo que eu peço, Senhor, me proteja que eu estou saindo de viagem. Senhor, guarda os meus filhos. Mas coisas materiais, eu não tenho pedido nada para Deus, não tenho orado por nada. E Deus tem me dado, Deus tem acrescentado na minha vida. Por quê? O Espírito Santo é tudo na nossa vida. É tudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te louvo pela tua presença. Eu te louvo pelo teu Espírito Santo. Deus, Espírito Santo é bem-vindo na minha vida. Senhor, como porta espiritual desta igreja, eu arreganho as portas dessa igreja para a presença do teu Espírito Santo. As portas estão abertas aqui, Senhor, janela, telhado, tudo aberto, escancarado, para que o teu Espírito Santo domine neste lugar, para que teu Espírito Santo reine neste lugar, Senhor. Reina, Espírito Santo, habita, Espírito Santo, neste lugar. Ó Deus, em nome do teu Filho, é a minha oração nesta noite. Encha cada um aqui com teu Santo Espírito Santo, Pai. Aqueles que querem dar, Senhor, despeje, Senhor, do poder do Espírito Santo. Levante pregadores, levante missionários, levante cantores, levante profetas deste lugar, Pai, ungidos, cheios do teu Espírito Santo, em nome do teu Filho Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Ora vem, Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe.